Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão sempre conosco aqui na Restinga, os nossos irmãos da Cavalhada que nos visitam hoje, glória a Deus, né? O pessoal da Restinga que tem nos acompanhado aqui, todos bem-vindos, os visitantes, todos bem-vindos na casa do Senhor. Deus é muito bom, né? Deus é bom e faz coisas boas, né? Melhor do que saber que Deus é bom é poder desfrutar desse amor, né? É poder desfrutar da sua presença. O nosso Deus é real, Ele existe, Ele é verdadeiro e se move aqui nesse lugar. Deus está conosco, Deus recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa canção, né? Na verdade, né, existem duas palavras difíceis de falar, que são opostas entre si, mas quando nós entendemos o sentido dela, a nossa vida muda, né? Nós temos uma tendência muito grande a termos uma vida egocêntrica. Egocêntrica significa o ego no centro, eu no centro, né? E todas as vezes que nós estamos no centro, dá problema. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós aprendemos a ter uma vida cristocêntrica, onde Cristo está no centro. Jesus é a pessoa mais importante. Jesus é a pessoa mais especial. Jesus é aquele que dá sentido. Jesus é aquele que dá valor. Jesus é aquele que faz tudo ter razão nas nossas vidas. Sabe? Com Jesus a gente passa necessidade feliz. Com Jesus a gente não tem necessidade. Se tem Ele, a gente não precisa de mais nada. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Com Jesus nós temos as respostas, nós temos a saída, nós temos a solução. Com Jesus nós temos a cura, nós temos o milagre, nós temos a salvação. Jesus é a medida exata de todas as nossas necessidades. E o problema, né, hoje a gente recebeu uma visita aqui na igreja e um rapaz me dizia assim, de missionário, eu preciso encontrar, eu não entendo por que eu estou vivendo, por que está acontecendo isso na minha vida. Ele contou a história triste que ele está vivendo, o momento difícil que ele está passando, né? Mas por que ele não consegue perceber o que está acontecendo? Porque ele está olhando a vida com a sua própria visão, né? E é por isso que nós somos chamados a sair da vida do egocentrismo para o cristocentrismo. E aqui nesse livro, à medida que nós lemos, à medida que nós nos dedicamos, à medida que nós pedimos, Senhor, fala conosco através da sua palavra, há uma conversão, há uma mudança. E nós paramos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Ele. A gente estava louvando ao Senhor aqui, adorando ao Senhor. Aliás, esse fim de semana foi um fim de semana de muita adoração, de muita palavra, de muito louvor, de muita loucurada. Uma buzina enlouquecedora no meu ouvido, né? Nós estávamos no Força e Missão, o congresso da Sara Nossa Terra, lá na nossa sede, 600, quase 700 pessoas adorando ao Senhor juntos, né? E foi bom demais. Sempre que a igreja está reunida, é bom demais, né? E muitas palavras, muitos momentos de louvor nós tivemos. E hoje também tivemos mais um momento especial aqui. E enquanto a Carol cantava, me veio esse Salmo 27 no coração, que Davi, acho que é o versículo 4, se não me engano, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar em sua presença todos os meus dias. Davi ora no Salmo dessa forma, né? E na verdade, alguns estudiosos dizem que nesse momento, Davi já era um rei. Nessa altura da sua vida, Davi já era um rei. Já habitava num palácio, já reinava sobre Judá, sobre Israel. E ele sentado no seu trono, isso é, alguns contam, né? Ele sentado no seu trono, do seu palácio, olha para o lado, olha para mais adiante e vê a Arca da Aliança numa tenda. E aí ele se dá por conta que como pode eu habitar num palácio e o meu Deus com sua glória numa tenda? E a partir daquele momento, ele decide então, ele começa a fazer o projeto da construção do templo de Israel, que existe até hoje. Ele acaba não construindo o templo, porque Deus diz para ele, Deus se agrada do projeto, mas diz para ele o seguinte, Davi, há muito sangue nas tuas mãos, tu é um homem sanguinário,
Tu é um homem de batalha. Então não vai ser tu que vai construir. Prepara tudo que o teu filho Salomão vai construir. Mas o que é bonito dessa história, não é sobre isso que eu vou pregar, mas só comentando, compartilhando com vocês o que veio ao meu coração. Primeiro, Davi sentado no trono, ele confortável no seu trono, olha para o lado e se inquieta com a presença de Deus numa tenda. Então ele decide fazer o melhor para o Senhor. A Bíblia diz em Atos 13:22 que Davi tem um coração segundo o coração de Deus, né? Atos 13:22 fala assim: achei um homem, Deus dizendo isso, né? Achei um homem disposto a fazer toda a minha vontade. Sabe qual é o diferencial de Davi? Todos nós somos criados, formados na igreja a obedecer à vontade do Senhor, não é verdade? Se a primeira coisa que você entrou na igreja, a gente diz a paz do Senhor, obedece a palavra de Deus. É o que a gente ensina, né? Mas pode ler a Bíblia de capa, de Gênesis a Apocalipse, e tu não vai olhar em nenhum momento Deus dizendo para Davi: Davi, constrói o templo. Davi, eu quero que tu construa o templo. Você não vai ver Deus dizendo para Davi: Davi, conquista Jerusalém que eu quero habitar lá. Não, você não vai ver. Não vai ter nada escrito a esse respeito. Mas brotou no coração de Davi um desejo de colocar o Senhor no melhor lugar. Se ele habitava num palácio, o Senhor da glória deveria habitar num lugar muito maior do que ele. E ele então faz o projeto do templo. Davi olha para Jerusalém, aquela cidade alta, e diz assim: o meu Deus e a sua glória, lá que deve ser o templo. E lá então o Senhor se agrada. E a Bíblia diz que o monte de Sião, que Jerusalém é a cidade de Deus. Se você ler na Bíblia, você vai ver várias vezes o Senhor dizendo isso: o meu lugar, a minha casa, Jerusalém, a cidade de Deus, né? Isso é um pouquinho de estudo, mas é interessante falar sobre isso. Quando Jesus voltar, no final dos tempos, o que vai descer? Eu vi a nova Jerusalém. A Bíblia fala. O que é Jerusalém? A cidade que Davi escolheu para Deus habitar. Davi conquistou uma cidade e entregou para o Senhor. Davi construiu um palácio e entregou nas mãos de Deus. Algo que Deus não pediu para ele, mas brotou no seu coração. O desejo de fazer algo grande para o Senhor. O desejo de agradar o coração de Deus. O desejo de fazer o melhor para o Senhor. E quem sabe Davi não tinha essa canção naquela época, mas quem sabe ele cantava: eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Porque ele queria a presença de Deus. Ele estava sentado e confortável no seu palácio. Ele estava ali com os seus servos, o servindo. Mas o que ele queria era a presença do Senhor. Esse homem, com esse coração, se tornou o homem segundo o coração de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós somos a geração de Davi. Então que o Espírito Santo de Deus plante no teu coração o cristocentrismo. E que a partir de hoje tu comece a pensar dessa forma: o que eu posso fazer para agradar o Senhor? O que eu posso fazer para agradar esse Deus maravilhoso que tem feito tantas coisas na minha vida? O Senhor é bom demais, né? Eu não me canso de falar isso, né? Lá vem o pastor falar de um missionário falar isso de novo, né? Mas eu vivo com a minha família aqui na Restinga no altar. Deus me deu isso. Deus me honrou, Deus me abençoou. Houveram anos atrás, dias na minha vida que eu não acreditava mais que isso pudesse acontecer. Mas Deus fez. Deus ouviu o meu clamor e Deus me atendeu até quando eu não clamava mais porque não acreditava. Mas Ele tinha um projeto, Ele tinha uma obra na minha vida e me deu esse presente. Deus nos abençoa, Deus faz milagres, Deus destrava as áreas que estão travadas, Deus faz crescer vida onde tem morte. A Bíblia diz que ao cheiro das águas tudo brota. Aleluia! Basta que haja fé. Mas eu não estou vendo nada, não precisa ver nada, mas confia, acredita que Deus vai fazer. Busca a presença dele e o resto ele vai te dar, né? Mateus 6, pode abrir aí Mateus 6,33, enquanto eu tomo um golinho d'água. Esse versículo a gente fala quase todo dia. É o Salmo 23 e esse versículo, né, Gabi? Quase todos os dias aqui, né? Todos os cursos na Restinga. Gabi está com um testemunho ali, eu tô quase chamando ela, mas tá no forno, glória a Deus. Aleluia. Essa menina que só chorava nessa igreja, meu pai está sorrindo. Obrigado, meu Deus, tu é demais, tu é tremendo. Aleluia. Mateus 6,33. Aleluia. Glória a Deus.
Está ali, ó. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que esse versículo está dizendo? Seja cristocêntrico. Coloque Cristo em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. E a segunda, terceira, quarta, quinta, as demais coisas Ele vai acrescentar. Sabe por que a gente não recebe às vezes? Porque a gente muda essa ordem. A gente coloca a nossa necessidade em primeiro lugar, né? Mas em primeiro lugar vem o reino de Deus. Jesus em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar, né? Muitas coisas Deus não nos dá. Uma vez a gente estava numa reunião de discipulado com a bispa. E aí a bispa disse o seguinte: sabe por que Deus não te dá uma equipe grande? Porque tu não sabe cuidar de muita gente ainda. É simples. Quando tu estiver preparado para cuidar uma grande equipe, Deus vai te dar uma grande equipe. Tu vai ter muitos discípulos. Deus é prudente, Deus é sábio. Então, enquanto tu não tem a grande equipe, te prepara para ter essa grande equipe. E às vezes a gente pensa, né? Mas é o inimigo, o diabo está atrás. Não é o diabo. É a prudência, é o cuidado de Deus, né? Nós precisamos estar preparados para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor traga todas as respostas que tu precisa, em nome de Jesus. Que o Senhor atenda todo o teu clamor, a todas as tuas necessidades, porque eu sei que tu está te preparando para isso, amém? Erga a sua mão direita e diga assim: Senhor, eu faço um voto contigo nessa noite. Eu vou me preparar e tu vais me abençoar. Eu me preparo e tu me abençoa, e o teu nome vai ser glorificado na minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, glória, glória, glória. Romanos 12, 1 e 2. Antes de falar sobre essa palavra, eu vou contar a história disso que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. Estava eu num evento chamado Força e Missão, lá na nossa sede, e eu amo Jesus, amo a palavra de Deus, né? E é uma forma que Deus fala comigo, né? Eu gosto da forma que Deus fala comigo, porque todos nós, né? Vamos ser sinceros, nós somos preparados, né? A gente estava naquela expectativa: vem o bispo Daniel, vem o bispo Gabriel. São homens de Deus, cada um tem 130 e poucas igrejas, eles estão arrebentando em São Paulo, é só rajada de glória, né? E eu fui nessa expectativa: que palavra esses homens vão trazer? Sabe qual foi o momento que Deus mais falou comigo? Quando o meu bispo Luiz dos Anjos abriu a Bíblia e a sua boca e começou a falar. Deus me entregou uma palavra ao meu coração que valeu todo Força e Missão. Deus falou comigo quando ele leu esse texto. Obrigado, Senhor, pela vida do meu bispo. Até zerei minha vida, tirei uma foto com o meu certificado de obreiro do lado do meu bispo aqui, ó. Zerei, pronto, tudo certo. Amém? Deus é bom demais. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Aleluia. Queridos, Deus é o principal. Deus é o mais importante. Mas Paulo dizia assim, ó: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então não é errado nós termos referências, né? Jesus é a maior referência que eu tenho na minha vida, mas eu tenho grandes homens que me inspiram. 2 homens que me inspiram: o meu bispo Luiz dos Anjos e o meu pastor Jonas. Rajada de glória. São 2 homens que me inspiram. E assim outros tantos, mas esses estão mais próximos. Então, tenha as suas referências. Olhe para o céu e olhe para o lado, porque o Senhor sempre vai colocar alguém para te inspirar e para te apoiar nessa jornada, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ler o 2 de novo.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, né? Esse foi um dos primeiros textos que eu gravei assim na minha juventude, porque quando nós estudamos esse texto, surgiu uma expressão aqui. Esse texto está falando de mudança, ele está falando de transformação, né? Mas essa palavra transformação que a Bíblia está trazendo, no original lá do grego, que foi a língua que é original do Novo Testamento, a palavra é metanoia. E metanoia não é simplesmente uma transformação, uma mudança. Metanoia fala de transformação, mas de mentalidade, de entendimento. Lembra que eu falo sempre para vocês que toda mudança significativa na nossa vida sempre começa de dentro para fora. E essa é a metanoia, né? Quem sabe algumas pessoas dizem assim: ah, virei crente, agora eu só uso calça de tergal, né? Só venho de terninho para a igreja, a minha esposa anda de coque, né? Saia até o calcanhar, diz que não está nem desodorante, está passando mais porque é pecado, é vaidade essas coisas, né? Uma brincadeira, né? Mas isso não é metanoia. Metanoia é de dentro para fora. Metanoia é lá dentro. Até sair um pouquinho mais falando disso. Deixa marcado aqui Romanos e vai em 1 Coríntios capítulo 1 comigo. Mais para frente, um livro para frente. Olha que coisa interessante, intrigante isso aqui que eu vou ler para vocês. Paulo falando para a igreja de Coríntios, tá? Olha o que ele está dizendo aqui. Capítulo 1, versículo 4. Vamos ler do 4 ao 6. Eu sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, pois em todas as coisas... Oh, glórias. Pois em todas as coisas fostes enriquecidos por eles, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim: meu Deus, encontrei a igreja perfeita. Versículo 4 está dizendo o seguinte: eu sempre dou graças por vós, pela graça de Deus que foi liberada para vocês através de Jesus Cristo. Então em Coríntios tinha a graça de Deus fluindo. Mais adiante, porque em todas as coisas fostes enriquecidos. Havia riqueza física, espiritual, emocional. Sabe aquela igreja que quer fazer? Vamos fazer lá no Arena, vamos botar umas luzes, tem recurso. Vamos fazer uma vigília, o Espírito Santo flui. O que fizer, dá certo. Era assim em Coríntios. Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado em vós. Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Então, em Coríntios, tinha graça, tinha riqueza e tinha profecia. E agora no versículo 6. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor fala de 9 dons, né? Eu poderia citar todos aqui, mas eu clamo a Deus todos os dias aqui na Restinga pelo dom de cura. Que os enfermos cheguem nessa casa e ao ungirmos eles sejam curados em nome de Jesus. Em Corinto não faltava nenhum dom, eles tinham todos os dons. Que igreja maravilhosa, né? Que igreja abençoada, né? Agora vá para o capítulo 3. Acho que está acabando a bateria aqui. E olha o que Paulo diz para eles no versículo 3. Bota ali, Everton, primeiro que acabou. 1 Coríntios 3, 1. Glória a Deus.
Vejam isso. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Tem coisa errada. No capítulo 1, Paulo está dando glória porque essa igreja tem graça, tem riqueza, tem profecia e tem todos os dons. No capítulo 3, ele está dizendo, mas vocês não passam de criancinhas. Sabe por que isso, queridos? Isso é o meu entendimento, tá? Porque o mais simples é o Senhor abrir os céus e derramar todos os dons na nossa vida agora. Você pode ser cheio do Espírito Santo agora, porque isso Deus dá deliberadamente a todos. Mas o grande desafio que nós temos na vida, grava isso que eu estou te dizendo, o grande desafio que nós temos na vida é a transformação do nosso caráter. É dentro que tem que mudar as coisas. Se a gente seguir lendo o capítulo 3, uns cheios dos dons lá em Coríntios diziam, não, mas eu gosto mais do Paulo. Aí o outro dizia, não, eu tenho o dom de cura, então eu gosto mais do Apolo. Ah, eu sou mestre, então eu sou do fulano. E assim eles ficavam brigando entre eles. Tinha o time de Paulo, tinha o time de Pedro, tinha o time do Apolo. E havia, ainda que houvesse graça, profecia, unção, riqueza, eles brigavam entre si. Não passavam de criancinhas, porque não tinham o seu caráter transformado. Amém? Nessa noite, o desafio do Senhor para as nossas vidas é a metanoia. Coloca a mão no seu coração assim, ó, e diz para Jesus, muda aqui dentro, Senhor. Muda aqui dentro, Senhor. Muda o meu coração. Me dá entendimento. Gera o caráter de Cristo na minha vida. Efésios 4:13 fala que o Senhor, através de Jesus Cristo, nós recebemos a perfeita varonilidade e é estabelecido em nós o caráter do varão perfeito. Essa igreja era cheia dos dons, era cheia do Espírito Santo, era cheia do poder de Deus, mas ainda não tinha amadurecido a ponto de exalar o bom perfume de Cristo e viver e ter o seu caráter transformado a ponto de com as suas vidas refletirem a vida de Cristo. Amém? O Senhor vai te encher de dons espirituais. O Senhor vai te encher de graça e sabedoria, mas a chave que vai abrir a porta para que essa glória desça sobre a tua vida é a transformação do teu interior. Amém? E é por isso que Paulo está dizendo lá em Romanos, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Paulo está dizendo assim, pelo amor de Deus, minha gente. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, entreguem a vida de vocês no altar, coloquem a vida de vocês no altar, deixa tudo de lado, não faz como os coríntios que ficam brigando entre eles, não faz como os coríntios que são umas crianças e estão se debatendo entre eles, olhando um para o outro. Sigam o meu conselho, por favor, pelo amor de Deus, me escutem e se entreguem por completo ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sejam conscientes, ofereçam um culto racional, porque pode ser que alguém naquela época, ao ler essa palavra, ao ouvir Paulo dizendo isso, disseram o seguinte para ele, mas eu não sinto vontade de me entregar, eu não sinto, né? Muitas pessoas a gente conversa, né? Ao longo dos dias, das semanas, a gente convida para vir à igreja, para estar nos cultos, né? E muitas pessoas dizem, eu não sinto de ir na igreja. Mas querido, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sinto. Se quando eu colo lá. Né? E assim, com gíria, sem gíria, mas muitas pessoas, eu sei que muitos de nós aqui temos convidado pessoas, né, para estarem conosco no culto, e as pessoas não vêm, né? Eu tenho um caso bem próximo de mim, né, na família, um momento difícil de depressão, é uma coisa mais complicada, né? Mas Jesus é a resposta, mas às vezes a gente resiste, e é por isso que Paulo está dizendo, culto racional. Quem aqui sente, se bem que hoje em dia, né, mas quem se acorda de manhã e diz assim, vou tomar um remedinho, me deu uma sede agora, vou tomar um remedinho.
né? Vou tomar uma aminofilina só para, né? Ninguém toma remédio de livre e espontânea vontade. A gente toma remédio porque sabe que precisa. Não é verdade? Nem sempre o remédio é gostoso, né? Mas tem que tomar, né? E a gente toma conscientemente. Eu não estou com vontade, né? Lá em casa é uma briga, as crianças não gostam de tomar comprimido. Aí eles querem ser curados, mas não querem tomar o comprimido. Como é que vai ser curado se não tomar o comprimido? Eis a questão, né? Então a gente força e insiste para tomar. E aí, toma e melhora, né? E é isso que Paulo está dizendo. Não me vem com essa de vontade. É culto racional. É consciência. Querido, mesmo sem vontade, vem. Ah, mas eu estou muito cansado, missionário. Ah, mas está frio, missionário. Ah, mas está quente. Ah, mas está nem frio nem quente. Eu fico em dúvida, missionário. Não importa. Vem. Vem para a presença. Isso. Boa. Boa. Grava aí, né? Vou te mandar depois. Vamos cortar essa parte do culto e vamos mandar para os irmãos. Olha o recado do missionário aí, né? Não importa. Vem. Vem para a presença. Vem para a casa do Senhor, vem para o altar, esse é o caminho, esse é o caminho. Olha o que Paulo está dizendo: ofereçam, se entreguem por completo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e assim vocês vão conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Jeremias 29, versículo 10. O Senhor Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. A vontade de Deus é o melhor para a tua vida, o pensamento de Deus é o melhor para a tua vida, o projeto de Deus é o melhor para a tua vida, mas nós só vamos usufruir disso, nós só vamos entender, compreender e viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus se nos entregarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá vem o missionário com essa frase de novo, vou falar até o fim. Toda promessa está ligada a uma condição. Toda a promessa requer um posicionamento da nossa parte. O Senhor vai fazer se nos posicionarmos. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Essa é a direção do Senhor. Obedece aí, entrega a tua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conformem com esse século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E assim, agora vem a promessa, vocês vão conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Falei para vocês, estou misturando os livros aqui, mas quando a gente estuda, acontece isso, né? A gente vai misturando tudo, mas tudo tem o mesmo sentido. Paulo está escrevendo essa carta porque era a forma que ele tinha de supervisionar as igrejas. E chegou no ouvido de Paulo a bagunça que estava acontecendo em Coríntios. E aí ele, sentado na prisão lá, pensou o seguinte: poxa, eles têm tudo para crescer. Eles têm graça, eles têm dons, eles têm promessa, eles têm profecia, eles têm tudo. E aí resolvem brigar entre eles. E aí ele vem com essa chinelada do capítulo 3. Contudo, não pude falar como a espirituais, tive que falar como a crianças, como a carnais, porque é isso que vocês são, ele está dizendo. Vocês são carnais, vocês são bebezinhos, porque estão brigando uns com os outros, porque estão sendo egocêntricos, porque estão preservando a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E é o oposto que Paulo está falando para os romanos: se entreguem e assim vocês vão experimentar. Se entreguem completamente a Deus e assim vocês vão receber. Um grande homem de Deus, isso não é doutrina, né? Mas é a interpretação dele. A Bíblia fala da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E no versículo 1 ela fala sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quem se entrega como sacrifício vivo recebe a boa. Quem se entrega como sacrifício vivo, santo, recebe a boa e a perfeita. E assim, agora me embolei aqui, Everton.
Coloca para mim ali Romanos 12, 1 e 2, Everton, que eu me enrolei agora aqui. Mas são níveis, né? Ele fala de 3 níveis: vivo, santo e agradável. Primeiro. Isso. Sacrifício vivo, santo e agradável. E o 2? Boa, agradável e perfeita. Se eu me entrego como sacrifício vivo, eu experimento a boa. Se eu me entrego como sacrifício vivo e santo, eu experimento a boa e agradável. Mas agora, se eu me entrego como sacrifício vivo, santo, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, se eu me entrego, eu experimento a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe o que é essa perfeita vontade de Deus? É aquilo que a gente não entende, mas Deus está fazendo. A gente não sabe por quê, a gente não sabe como, mas Deus está fazendo. Deus está operando, Deus está agindo, né? Aleluia. Eu não sabia, mas Deus estava cuidando da minha casa. Eu não sabia, mas Deus estava cuidando do meu casamento. Eu não entendia, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Eu tenho experimentado a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Como é bom viver na vontade do Senhor. Como é bom desfrutar da sua vontade. Mas isso requer uma entrega por completo, por inteiro. Deus tem muito mais para ti do que tu tem experimentado. Há coisas grandes e ocultas que nós ainda não sabemos. Há coisas maiores que nós ainda não desfrutamos. Mas o Senhor vai te dar à medida que tu te entrega. Amém? É como na escola, né? Na escola, agora nem é mais assim, né? Mas eu vou falar do meu tempo. Na 8ª série a gente aprende a fórmula de Bhaskara. Mas desde a 1ª série a gente aprende a conta de mais, depois a conta de menos, depois multiplicação, divisão, fração, potenciação, e assim vai indo, raiz quadrada. Aí já dei um nó na cabeça de alguns irmãos aí, né? Tem irmão que vai contar a oferta comigo na cavalhada e fica aqui, ó. Né? Enfim, né? A gente vai aprendendo por partes até chegar na 8ª série e montar a fórmula de Bhaskara. Assim é Deus revelando as coisas para cada um de nós. Dia a dia, o Senhor vai revelando a sua boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Amém? Mas o que eu quero falar mesmo nessa noite é sobre uma palavra que aparece 2 vezes ali. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias. O versículo 2. Bota o 2 ali, Everton. Já estou encerrando. Fica tranquila, missionária, já estou encerrando. 12, 2. Romanos 12, 2. Aleluia. Isso. Ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu quero falar sobre essas 2 palavras. Conformeis e transformais. Falar um pouquinho de português, porque foi isso que Deus falou comigo. As 2 palavras são diferentes entre si, mas o radical delas é a mesma coisa. Conformeis. O radical da palavra do verbo conformar vem de forma. E o radical da palavra transformar também vem de forma. Certo? Então, Paulo está falando de uma forma. O que é uma forma? Forma é um modelo. Há um modelo de Deus preparado para nós. O mundo tem os seus modelos, mas há um modelo celestial preparado para cada um de nós. E a resposta à boa, perfeita e agradável vontade de Deus vem para quem escolhe a forma correta de viver. Amém? Olha o que Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século. O que é conformar? Conformar é tomar forma. Conformar é se acomodar. Conformar é se adaptar à realidade que se está vivendo. Paulo está dizendo para eles o seguinte: olha, o mundo jaz no maligno e vocês não podem se conformar. Vocês não podem entrar nessa vibe gurizada. Tem gente do Arena que hoje está falando mais, tentando ser mais descolado. Né? Não vai, se liga, mano. Cadê o João? Me ensina as expressões aqui, filho. Ô parça, te liga, meu irmão. Ô pai,
Né? Se liga, cara, não entra nessa, não se conforma com esse século, não segue esse modelo, né? Muitas vezes, né, eu trabalhei numa empresa de seguros, e aí eu já era convertido nessa época, e era muito difícil trabalhar, ser cristão nesse lugar, porque, não estou dizendo que todas são assim, né, mas apareciam muitas oportunidades de fazer coisas erradas, muitas oportunidades de fazer coisas erradas, inclusive prejudicando pessoas, né, enganando pensionistas, né, enfim, uma função, nem vou entrar nesses detalhes, né, e às vezes a gente falava, poxa, mas é errado isso aqui, e aí muitas vezes eu ouvi, não adianta querer ser o Joãozinho do passo certo, só tu vai salvar o mundo agora, não adianta, vamos lá, segue o baile, está todo mundo fazendo, foi sempre feito assim, então vamos continuar assim, né, e se fazia o errado. E muitas pessoas iam se conformando, se adaptando a essa realidade e seguiam suas vidas, né? Muitas coisas nós sabemos que são erradas, mas nós nos conformamos. Quer ver uma coisa que a gente sabe que é errada e está ficando cada vez mais natural no nosso meio? O divórcio. Mateus 19, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus não gosta do divórcio, Deus não se agrada do divórcio, mas permitiu que isso acontecesse pela dureza do coração do homem. Então, hoje, está ficando cada vez mais, que seja eterno enquanto dure, o casamento é mais, não, já ouviram isso? Né? Que seja eterno enquanto dure, né? E assim vão falando, o casamento é uma instituição falida, né? Não, e assim, né? Vai se tornando, e isso tem atingido a igreja. Infelizmente, a igreja está se conformando aos costumes desse mundo, né? E a gente vai percebendo, infelizmente, cada vez mais, ao invés da luz de Cristo, através da igreja, alcançar o mundo, as trevas, infelizmente, têm sutilmente entrado no nosso meio. Nós somos uma igreja jovem, né? Nós temos o Arena Jovem, um grande movimento, né? Glória a Deus pela nossa bispa Lúcia Rodovalho, que há mais de 20 anos atrás começou o Arena Jovem. E muitos jovens têm sido salvos, né? E por mais jovens que sejamos, descolados, descontraídos, irreverentes, todo jovem foi chamado a ter uma vida de santidade. Não há mistura entre o santo e o profano. O que é de Deus, o que é das trevas, e as duas coisas não se misturam. E nós jovens, vocês jovens, não sou mais jovem, não podem se conformar. Estava falando com a Loreci, né? Quando começa a chamar a gente de tio, aí deu, né? Seu Luiz no meu trabalho me chama, vocês acreditam? Na hora o cavanhaque já esbranquece mais um pouco assim. Seu Luiz, tio Luiz. Quando é criança, né? Tudo bem. Mas alguém que regula de idade contigo chega, seu Luiz, não aceito, não me conformo. Mas enfim, né? O mundo tenta nos atingir. Conformar é se acomodar, é se adaptar à realidade. Paulo está dizendo, não se acomodem, não aceitem, não se conformem à realidade desse mundo. Antes, transformai-vos. Transformação é mudança. Transformação é a gente sair de uma realidade e ir para outra realidade. E é essa palavra que, se nós formos procurar no original, nós vamos encontrar aqui, ao invés de transformação, nós vamos encontrar metanoia. Sabe o que essa expressão grega metanoia significa? O processo que a borboleta passa. É uma lagartinha que entra num casulo e sai uma borboleta. Essa é a transformação que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Nós vamos ser aquilo que nós ainda não somos, para que possamos viver aquilo que ainda não vivemos. Não adianta a gente tentar acomodar o pecado na nossa vida. Não adianta a gente tentar se conformar com os erros.
Não adianta a gente se consolar. Eu não vou ser o Joãozinho do passo certo, né? Quantos de nós aqui já não dissemos: o único perfeito que eu conheço é Jesus. Jesus é perfeito, amém. Mas Ele nos chamou a sermos seus seguidores. Como eu disse para vocês, Paulo disse Paulo disse em algum lugar da Bíblia, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? E o próprio Deus disse em 1 Pedro, Jesus disse em 1 Pedro 1,16: sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Jesus é santo e nos chamou a ser como Ele. Amém? Jesus quer transformar o teu caráter. Jesus quer transformar a tua alma. Jesus quer transformar o teu interior. Missionário, mas eu já estou aqui, já mudei. Até tu mudou, né, missionário? Está de terninho agora, tu virou pentecostal, missionário, está te convertendo. Não tem nada a ver com a roupa. Tem nada a ver com a roupa. Faz parte. É de dentro para fora. Vai mudando. Mas o olhar de Deus não está no teu traje. O olhar de Deus está no teu coração. Olha para esse irmão que está do teu lado e diz assim para ele: Jesus está olhando agora para o teu coração. Para o teu coração. E nesse coração não pode ter conformidade com as coisas desse mundo. Não dá para aceitar, né? E a gente tem várias coisas, né? Eu menti, mas foi para o bem. A mentirinha branca, né? Eu não menti, eu omiti. Já ouviram essa também? Pois é, pecado. Não se conforma. Não aceita isso, né? Eu estou dando exemplo de coisas pequenas, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser fiel no pouco, para no muito Deus colocar a gente. Então, a gente começa com umas provinhas. Tem um livro do pastor Márcio Valadão, que ele diz o seguinte, que o que nos faz tropeçar não são as grandes pedras da vida. Porque as grandes pedras a gente enxerga de longe. Né, missionário? Quando trocar o óculos a gente vai enxergar de longe, né? Então, a gente enxerga de longe. O que faz a gente tropeçar são as pequenas pedras que a gente na correria da vida não percebe. Tem várias pedrinhas, tem vários caquinhos que o inimigo tenta lançar para nos fazer tropeçar. Abre o teu olho, porque o Senhor quer te levar a uma vida de santidade. O Senhor quer te transformar. O Senhor quer te levar a outros níveis. Nós não nos conformamos. Sabe, conformar, né? Tomar a forma. Mas nós precisamos ser inconformados. O que é inconformados? Nós não podemos aceitar. Ainda que digam que é sempre assim. Ainda que digam, não, tudo bem, ninguém está vendo, né? Aqui entram questões de ética, de moral, de caráter, né? Ninguém está vendo. Eu vou fazer. Lê o Salmo 139 e aprenda que Deus está vendo tudo sempre. Sempre. Não há como se esconder dele. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe quando eu estou falando verdade, quando eu estou falando mentira. Ele sabe quando eu estou fazendo certo, quando eu estou fazendo errado. Muitas vezes a gente diz assim, não foi de coração. Ele sabe disso. Ele sabe, né? A gente diz muito isso, né? Não foi de coração. Deus conhece o meu coração, a gente diz, né? Lá em Apocalipse capítulo 2, 3, Jesus aparece para as igrejas de Apocalipse e diz assim: eis que eu conheço as tuas obras. A gente fala, Deus, tu conhece o meu coração, tu sabe que eu até tinha vontade de acertar. Eu errei, mas eu queria fazer o certo. Jesus aparece em Apocalipse e diz: eu conheço as tuas obras. Então, ele não está olhando para a tua intenção. E aí tem aquele outro ditado: de boa intenção, o inferno está cheio. Por quê? Porque Deus conhece a obra. Então, quer fazer o certo? Quer acertar na vida? Começa fazendo certo. Começa pensando certo. Começa sentindo certo. E assim, tu vai agir certo, em nome de Jesus. Paulo está falando da forma correta de viver. Paulo está explicando aqui a forma correta de viver. Paulo está trazendo um modelo celestial.
Paulo está propondo uma mudança. Paulo está dizendo para eles: ó, vocês sai dessa linha, não vai para esse lado aí, não se conforma, não aceita, não vai para esse caminho. Isso aqui, por favor, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, não se entrega para essa vida, se entrega para o Senhor, não se rende para o mundo e para o pecado, se rende na presença de Deus, se rende no altar do Senhor. Não se conforma, não aceita, não desiste. Quantos de nós nos conformamos e desistimos? Quantos de nós já desistimos porque pensamos assim: não tem jeito, né? Não adianta. Já tentei por 1 ano, já tentei por 2, né? E hoje em dia essa geração é tão acelerada. Já orei 2 dias, fiz 2 devocionais e nada aconteceu. Poxa, Deus não me ama, né? Vou te dar um fluxo hemorrágico para te ficar com 12 anos aí lutando. Vamos ver se tu aguenta, né? Misericórdia. Quantos de nós desistimos porque nos conformamos, nos moldamos à realidade? Não desista. Persista. Mas eu não consigo ver, missionário, eu não consigo entender. Então deixa Deus te transformar. Deixa o Espírito Santo te transformar. No lugar da conformidade, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e te transformar. Quem disse que tu nasceu para sofrer? Quem disse que o Senhor te chamou para derrota? Quem disse que o Senhor te chamou para viver as dificuldades que tu está vivendo agora? Essas dificuldades são momentâneas. Nosso bispo falou, né, na sequência dessa palavra aqui: a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. A tribulação é leve e momentânea, mas o que o Senhor quer gerar na nossa vida é um eterno peso de glória. Então não te conforma, não aceita. Deus tem o melhor para ti e luta até que tu possa viver essa verdade do Senhor na tua vida. Faça o que for preciso, deixa Deus moldar a área que for necessária, deixa Deus transformar a área que for necessária, deixa Deus fazer o que for preciso. Entrega a tua vida, vem nessa noite aqui para o altar e te rende diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu me entrego por completo, eu me entrego como um sacrifício vivo, santo e agradável nas tuas mãos, para que tu faça a tua vontade. Transforma a minha vida, transforma o meu coração, muda o meu caráter, muda o meu interior. E assim Deus vai começar uma grande transformação e tu vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A palavra do Senhor fala no Salmo 118: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é arma, é escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz que Deus é pleno, a vida que Deus tem para nós é uma vida plena. Plenitude significa algo completo. Então não é assim: eu já me conformei, né? Eu sou feliz no amor, o meu casamento tá tudo certo, mas a minha vida profissional tá assim, né? Glória a Deus. Não. Deus tem plenitude para a tua vida. Tu vai ser feliz no teu casamento, vai ser feliz na tua vida profissional, vai ser feliz com teus filhos, vai ser feliz na igreja, na casa do Senhor. Deus vai agir em todas as áreas da tua vida, porque Ele vai manifestar a sua boa, perfeita e agradável vontade na tua vida. Os pensamentos que Ele tem a teu respeito são pensamentos de paz. O que um bom pai quer para o seu filho é sempre o melhor, e assim o Pai Celeste tem o melhor para a tua vida. Mas não está acontecendo nada, missionário, porque tu não te entregou por completo ainda. Nessa noite eu te faço esse desafio: esquece tudo e te entrega por completo. Para de pensar do teu jeito, da tua forma. Não te conforma, não aceita, te transforma. Transformação é mudança, e a mudança que a Bíblia está falando é metanoia, de dentro para fora.
Entrega o teu coração nas mãos de Deus, entrega os teus sentimentos, entrega a tua emoção, entrega o teu pensamento. Uma vez eu era jovem, eu estava lendo a Bíblia, e eu sempre fui de fazer umas piadinhas. Eu faço muitas piadas boas, muitas. Eu fiz mais uma essa semana. Sabe qual é a música que o Senhor canta, que a gente canta quando quer jejuar? Jejua. Isso é top. Enfim, né? Terrível, né? Terrível. Até esqueci o que eu ia falar aqui, que eu tinha que contar essa piada. Misericórdia, né? Mas enfim, o Senhor tem mudança para a vida de cada um de nós. O Senhor quer transformar. Me lembrei. Salmo 24, eu era jovem e estava lendo a Bíblia. Salmo 24 fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa palavra é profética, né? Levantai, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Um dia o Senhor virá buscar a sua igreja gloriosa. Mas um dia eu estava lendo e o Senhor me disse o seguinte: levanta a tua cabeça, ó porta. Porque a gente é teimoso, e quando a gente é muito teimoso, tem gente que diz que a gente é teimoso como uma porta, né? E às vezes a resposta está do outro lado da porta, e a gente está teimando, e a gente está resistindo. Às vezes a gente está ciscando como galinha, olhando para baixo, mas eu não vejo nada, eu não estou sentindo nada. É claro, ó porta, levanta a cabeça, olha para o céu, olha para o alto, porque é de lá que vem a resposta. É de lá que vem o socorro. Então não te conforma, não fica ciscando, não fica olhando para baixo. Olha para o céu, olha para o alto, olha para Jesus e deixa Ele transformar a tua visão. Deixa Ele mudar o teu olhar. Deixa Ele mudar a tua razão e o sentido da tua vida. Deixa Ele colocar em ordem todas as coisas. Entrega o controle, o comando nas mãos do Senhor. Abra a tua Bíblia no Salmo 37, versículo 5. Aleluia. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele... Pode botar o 4 também, Everton. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso é uma dica de leitura bíblica, tá? Nunca lê um versículo isolado. Você quer entender um versículo? Lê o que vem antes e o que vem depois. E se não entender, vai lendo o antes e depois, o antes e depois, o antes e depois, até tu entender o que o texto está te dizendo. Começa aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Te agrada de Deus, te agrada do Senhor, te apaixona por esse Deus maravilhoso. Não te conforma em vir na igreja e continuar vivendo a mesma vidinha. Não te conforma em participar de um momento de louvor como esse que nós tivemos aqui e sair com a vida do mesmo jeito. Não te conforma em sentar por 1 hora, 2 aqui na igreja e não ver as coisas do Senhor acontecendo na tua vida. Não aceita, te agrada do Senhor, te rende ao Senhor, te prostra ao Senhor. Por amor de Deus, entrega a tua vida ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e assim Ele vai te transformar, e tu vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Enquanto continuarmos vivendo do nosso jeito, não vai acontecer. Enquanto a gente continuar vivendo da nossa forma, do nosso jeito, do nosso modelo, enquanto a gente achar que a gente tem a solução, que a gente tem a forma, que a gente tem o modelo, não vai acontecer. Mas quando entendermos que precisamos deixar Deus transformar a nossa vida, nós experimentaremos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é o desafio que eu te faço pela palavra nessa noite. Entrega a tua vida e deixa o Espírito Santo te transformar. E assim tu vai experimentar a vontade do Senhor. Amém? Fica de pé comigo, querido, e vamos orar em nome de Jesus. Aponta para a direção da tua casa.
Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença, pelo Teu mover, pelo Teu Espírito Santo agindo aqui na Restinga. Eu te peço, Senhor, que essa unção que nós recebemos aqui nessa noite alcance os nossos lares e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, de conquista, de vitória, de testemunho. Guarda os irmãos revisionistas, Senhor, guarda aqueles que vão trabalhar. Em nome de Jesus, se conosco nessa semana e gera em nós um testemunho poderoso para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.